Prezados alunos, uma satisfação revê-los aí em mais uma semana de videoaula, né? Estamos ingressando aí na última semana de abril, né? Então, o primeiro recado que eu faço no dia de hoje é para vocês ficarem atentos aí ao envio do trabalho, né? Aquelas questões que eu passei já duas aulas, são duas questões que vocês têm que responder e mandar para o e-mail, né? Lembrando, né, que o prazo para vocês encaminharem essas questões é o dia 30 de abril, né? Então estamos chegando aí próximos à data. Então fiquem atentos, né? Recuperem aí as aulas anteriores em que eu passo os detalhes de como devem ser resolvidas as duas questões, né? E essas questões devem ser enviadas aí para o meu e-mail, né? Atenção que, como elas têm um cunho avaliativo aí um pouco mais, uma carga, né, um peso maior na nota, elas serão corrigidas aí com um certo rigor, né? Então não mandem qualquer coisa. Se mandar qualquer coisa aí pode ter um prejuízo na nota de vocês. Bom, continuamos também com a questão as questões semanais, né? Então não esqueçam de enviar aí toda semana, nós temos uma questão naquele modelo que a gente já vem fazendo, que vocês já vêm encaminhando, né? Então fiquem atentos, não esqueçam. E falando nisso, eu fiz essa semana o lançamento aí de todas as faltas. Então fiquem atentos, que eu também fiz esse lançamento lá no portal do aluno. Então no portal do aluno vocês conseguem ver aí quantos dias vocês faltaram. Lembrando, né, aquela lógica que nós temos, que cada dia de aula, né, ou cada semana agora, no caso da videoaula, não é realizada aquela questão, vocês têm aí uma falta de 3 dias, né? São 3 faltas, né? Cada dia de aula equivale a 3 faltas, então uma semana em que não foi enviada a questão, são 3 faltas. E também foram lançadas aquelas primeiras aulas que nós tivemos presencial, né? Ainda lá no Uniandrade. Então, fiquem atentos, tudo isso já está aí no sistema para vocês visualizarem. Bom, hoje a gente segue nosso estudo aí da economia, fazendo esse vínculo com o direito, e hoje a gente tem uma aula bastante interessante que vem trazer aí um panorama de gastos públicos, né, gastos e receitas públicas. Então, como é que o Estado, esse Estado intervencionista, esse Estado que atua, né, no modelo social, como a gente vem falando aí ao longo das aulas, da onde onde ele gasta esse dinheiro e da onde esse dinheiro vem, né, as fontes aí de receitas. Então esse vai ser o panorama aí da aula de hoje, e ao longo da aula a gente faz o lançamento também da questão, né, sempre aquela questão aí que vale a presença e uma fração de nota que deve ser enviado sempre até a quarta-feira da semana seguinte. Então essa semana, né, nós estamos aí na semana do dia 22, vocês têm que enviar até o dia 29, que é a quarta-feira da semana que vem, né? Então, sempre essa lógica, eu passo o vídeo uma semana, vocês têm que enviar até o dia da aula da semana que vem, nesse caso, dia 29. Né? Fiquem atentos que eu estou controlando aí com certo rigor o envio dentro do prazo dessas questões. Então, vamos acompanhar aí no PowerPoint, também disponível no portal do aluno, como vocês já estão habituados aí. Como vocês podem ver, né, nosso tema de hoje são os gastos públicos e a política fiscal, né? Porque um dos itens aí que a gente vai tratar ao longo da nossa aula diz respeito aí sobre a questão de receitas, né? Receitas para o Estado, que, de uma forma geral, né, a grande fonte aí de receita ela é tributária. Então a gente vai falar hoje um pouquinho de direito tributário, né, já antecipando algo que vocês irão ver lá no último ano, né, nono e décimo período, né, quando vocês terão direito tributário. Hoje a gente faz aí uma breve análise, né, uma análise bastante superficial aí para vocês terem uma noção. A gente poder mencionar aí a tal da política fiscal, né, que é um dos instrumentos que o Estado se utiliza para regular a economia, né, a política fiscal, política monetária e política cambial são os três braços aí que o Estado tem para regular a economia. Hoje a gente vê um deles, que é a política fiscal, dentro desse nosso tema aí que nós estamos vendo. Então, com relação aos gastos públicos, é tudo aquilo que o Estado tem de despesas, né? Quando a gente usa a palavra gasto público, a gente está se referindo aí
as despesas que o Estado realiza para cumprir suas funções básicas e executar aí a tal da política fiscal. Quais são essas despesas? Bom, aqui nesse slide a gente lista todas elas, né? As despesas correntes são aquelas constituídas aí, são aquelas realizadas para a manutenção da atividade essencial do Estado, né? Então, os gastos comuns, vamos chamar assim, é, encargos, gastos com a folha de pagamento, gastos com insumos, gastos com a estrutura física, com os veículos, enfim, né? Tudo aquilo que é corrente para que a administração pública funcione. Além da despesa corrente, nós temos as transferências, né? Então, o que, que a União faz? Né? A União ela estipula aí vários programas, vários benefícios, várias situações para estados e municípios executarem e ela dá recursos para esses entes. Né? Então, ela transfere recursos para estados e municípios executarem programas sociais. Aqui a gente coloca o exemplo do Bolsa Família, a questão do pagamento das aposentadorias. Vai ter uma série de programas aí envolvendo a saúde, por exemplo, né? A proteção aí da mãe, proteção aí de crianças, adolescentes, enfim, tem toda aí uma série de atividades que a União paga, financia para que estados e municípios deem continuidade. Além disso, né, o governo aí federal ele também gasta com investimentos públicos, né? Então são situações aí basicamente de investimento em infraestrutura, né? Então construção de escolas, de hospitais, de portos, aeroportos, estradas, tudo isso enquadra-se aí dentro dessa ideia de investimento público. Além disso, aí a gente ingressa aí nos dois itens que dizem respeito ao mercado financeiro. Né? Primeiro, a amortização da dívida, o pagamento de parcelas de dívidas aí que o Brasil possui, dívidas pública, interna e externa, né? Ou seja, a União vai lá e, por exemplo, realiza o empréstimo de um banco, né? Ela vai devolver esse dinheiro, então ela vai pagar esse dinheiro que ela emprestou com o devido juros aí, com devida amortização e além disso, né, os diversos títulos públicos que o governo emite, né? Então vamos pegar o exemplo aí do Tesouro Nacional, são títulos que o governo emite, né, para ele antecipar a receita e um dia ele vai ter que devolver esse dinheiro para quem investiu. Quando ele devolve esse dinheiro, ele está gastando, né? Está devolvendo aí esse recurso. A amortização dessas dívidas são diversas, tanto no âmbito interno quanto no externo. Externo, quando esse dinheiro é emprestado de um organismo internacional, como o FMI, por exemplo. E por último, a questão dos juros e encargos da dívida. Né? Então, todo esse empréstimo, todos esses valores que são emprestados, eles sempre têm aí, além da correção, eles têm os juros, né? Tem o custo de emprestar o dinheiro. Então, nesse caso, o Brasil, o Estado, né, no caso a União, vai estar devolvendo, vai estar pagando esses juros, automaticamente isso se classifica aí como um gasto público. Enquanto de um lado o governo gasta, né, ele precisa ter, no outro lado, ele precisa ter um contraponto, que é a questão da receita. Né? Enquanto que, de um lado, nós temos aí todos os gastos, nós temos também todas as fontes de custeio desses gastos, ou seja, dentro de um princípio orçamentário, né, dentro de um princípio aí, e próprio da lei de responsabilidade fiscal, a gente tem aí dentro do Estado brasileiro a exigência de que as contas do Estado estejam equilibradas. Né? Esse equilíbrio significa aí, para que se gasta alguns trilhões, precisa ter do outro lado uma fonte de receita de trilhões de reais. Né? Então, aqui nesse slide a gente coloca aí todas essas fontes de receita, ou seja, da onde que o Estado provém recursos para realizar aqueles gastos que a gente acabou de falar. Basicamente, a gente tem aí a parte tributária. Né? Então, a parte tributária diz respeito aí aos 4 primeiros itens que a gente vê nesse slide. Então, temos primeiro os impostos diretos. Né? Então, impostos diretos é a tributação aí
incidentes sobre a renda e o patrimônio das pessoas, né? Então, nós temos aí o IPVA, nós temos o imposto de renda, o IPTU, enfim, são tributos que incidem aí diretamente, né, sobre a renda ou o patrimônio da pessoa. Além dos impostos diretos, nós temos uma segunda classificação dentro da economia, isso é uma classificação econômica, né, não é uma classificação que existe no direito, é uma classificação que a economia realizou, são os impostos indiretos, né, em que a tributação aí sobre o consumo, né, e aí a gente coloca, né, como exemplo aí o ISS, o ICMS e o IPI. Vejam, dentro do direito, dentro da legislação tributária, só existe imposto, os impostos, né? Não existem impostos diretos e indiretos. Isso é uma classificação da economia que diz respeito à possibilidade de transferir o ônus tributário para o consumidor, né? Então, os impostos indiretos teriam essa característica. Vamos pegar o exemplo do ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias. O que o empresário faz? Como ele sabe que ele tem que pagar esse ICMS, ele joga esse custo tributário para o preço do produto. Então, no final das contas, quem paga esse tributo é o consumidor, né? Por isso que é o imposto indireto. É aquele que sofre com a carga tributária é o consumidor e não o empresário ali que está fazendo a circulação de mercadorias, né? Então, isso é uma classificação econômica aí, como a gente está numa aula de economia, né, de um modo geral, a gente está usando aí essa classificação impostos diretos e indiretos, mas não deixa de ser a espécie tributária imposto, tá? Dentro do direito é uma coisa só. Uma segunda espécie tributária que existe dentro do direito são as contribuições, né? Então, as contribuições aí é um tipo de tributo, né? Então, os tributos eles se dividem em impostos, contribuições e taxas, né? Então, dentro desse grupo chamado tributos, contribuições é um outro, né? Uma outra espécie tributária e ela basicamente ela está destinada aí a financiamento da Seguridade Social, né? Então, a Seguridade Social envolve aí a previdência, envolve a saúde e envolve a assistência social. Então, esses três grupos, né, essas três vertentes aí do Estado brasileiro, elas são custeadas de uma forma majoritária, né, com maior força, pelas contribuições, que é uma outra espécie de tributo. E por quarto, né, dentro dessa nossa linha, nós temos as taxas. Né? As taxas, elas basicamente remuneram aí o Estado pela prestação do serviço. Aquela coisa, você quer abrir um negócio, você precisa de um alvará. Esse alvará, na prática, significa o quê? O poder público analisando e avalizando o seu estabelecimento comercial. Esse alguém ia até a sua loja, né? Seja o bombeiro, seja o fiscal da prefeitura, enfim, isso tem um custo. Né? Então tem que remunerar a hora da pessoa, tem que remunerar o papel, tem que remunerar a certidão, o carimbo, a impressora, a gasolina, tudo isso, né, é necessário para que essa atividade seja, né, realizada, porque consiga o alvará. Então, o custo dessa inspeção, vamos dizer assim, ela tem um tipo específico de tributo que recebe o nome de taxa. Né? Então, a taxa ela é específica para isso, para remunerar um serviço aí realizado pelo poder público, né? Ou uma questão de fiscalização. Né? Então, alguns eventos aí eles têm essa situação, né? A questão da fiscalização, você também paga uma taxa para isso. Mas, enfim, todos esses quatro tópicos que a gente falou até agora, todos eles são tributos. Né? Então, a gente já vai ver no próximo slide o tamanho, né, quanto que se arrecada. Mas não é só de tributo que o Estado tem receita. Né? O Estado ele também tem aí outras fontes de recurso. Uma delas é a questão de transferências intergovernamentais. Né? Então, por exemplo, a União ela pode passar recursos para o Estado. Então, o Estado vai ter uma receita vindo da União, né? Ou seja, não é um dinheiro que vem de tributos, é um dinheiro que veio da União. Então existe essa transferência, também classificada aí como receita, e por último a receita patrimonial.
né, aquela arrecadação que é oriunda do patrimônio do Estado. Né? Então, vamos imaginar que o Estado aluga aí um prédio para o setor privado. Esse aluguel é uma renda, né? É uma receita que o poder público tem, então é uma receita patrimonial aí que a União acaba tendo também. Então, obviamente, né, a parte tributária aqui tem uma relevância muito maior. E aqui nesse slide seguinte, nós temos quanto que se arrecada em termos tributários no Brasil. Né? Então, vejam, a gente está falando que o Brasil arrecadou em 2017 2 trilhões 127 bilhões de reais. Né? Então, esse número aqui é tudo que o governo arrecadou, né, no Brasil em 2017. Esse valor de 2 trilhões equivale a 32% do PIB brasileiro. Então, qual é a carga tributária brasileira? 32% do PIB, né? Ou seja, de toda a riqueza que o país produziu, 2 trilhões, né, ou 32%, são de gastos tributários, né, são de tributos. Por isso que a gente fala, né, de um modo geral, vocês ouvem no jornal, que um terço de tudo que se produz no Brasil é para pagar tributos. Sim, que um terço é exatamente isso daqui. Né? Um terço do PIB é o quanto que equivale à nossa receita tributária total. Ou seja, tudo que se produz no Brasil, um terço fica para o Estado. Né? Para o Estado aqui em termos amplos, né? Considerando União, Estado e município. E aí vem aquela outra, né, frase que a gente ouve bastante aí nos jornais: a gente tem que trabalhar, né, até o mês de abril, maio, só para pagar impostos, né, pagar tributos. Por que isso? Né? Até o mês de abril e maio, a gente está falando de um terço do ano. Né? Então, vejo, é tudo uma sequência, consequência desses números aqui. A gente trabalha 3, 4 meses por ano, 4 meses por ano, só para pagar imposto. Sim, porque um terço de tudo que é gerado de riqueza no Brasil é resultado ou é destinado aí a pagamento de tributo. E aí a gente tem aqui um desmembramento de tudo que vai para a União, tudo que vai para o Estado e tudo que vai para o município. Né? Então vejam, a União ela tem 68% de tudo que se paga de imposto vai para a União. Né? Então nós temos aí que a União é onde se pega mais pesado aí no pagamento dos tributos, em especial porque nós temos aqui esse orçamento da Seguridade Social. Né? Então vejam que a Seguridade Social é onde estão as contribuições que a gente viu no slide anterior. Então, quando a gente fala em pagamento de contribuições, vai para esse grupo aqui. Né? Então vejam, o Brasil, ou aquilo que mais pesa para o brasileiro, em especial as empresas, é o pagamento de contribuições, porque representa 35% de toda a carga tributária nacional. Né? Então, contribuições, elas são aí, né, a parte mais pesada do direito tributário brasileiro. Enquanto que os impostos, por exemplo, para a União representam 24%, né, de tudo que se paga de tributos no Brasil. E aí demais ingressam aí as taxas e algumas outras contribuições aí, não para a Seguridade Social. Né? Então vejam que 68% de tudo que se paga de tributo no Brasil vai para a União, 25% vai para o Estado e 6% para o município. Né? Então vejam que a parte mais fraca da nossa federação, né, é o município. Ele arrecada uma parcela bastante pequena aí, ser comparado com o Estado e a União. Né? O município fica só com 6% aí da carga tributária brasileira. E basicamente, né, o que o Estado arrecada? O Estado ele tem, na sua essência, 3 tipos de impostos que ele pode cobrar. Né? O IPVA, pode cobrar o ICMD, pode cobrar o ICMS. Né? Então, são os 3 impostos aí do governo estadual. Já o governo municipal, ele também pode cobrar 3 impostos, que é o IPTU, é o ITBI
e o ISS, né? Então são os três impostos aí que dão, né, esses números aí na sua essência. Tem as taxas sim, mas elas são praticamente insignificantes aí para a composição desse quadro. Então, esse quadro, 2017, é o quadro mais atualizado que a gente tem disponível aí no site da Receita Federal do Brasil. Avançando, né, o próximo slide, esse slide que a gente tem aí na tela, faz uma comparação daquele número que a gente viu no slide anterior com o restante aí dos países, né? Então vejam, muita gente fala e muita gente reclama que o Brasil paga-se muito mais imposto, né, aí no termo coloquial, né, mas paga-se muito mais tributos no Brasil do que qualquer outro país. Nos outros países não se pagam tanto de tributos. Veja, aqui nós temos um gráfico que compara o Brasil e os países da América Latina. Vejam que o Brasil, sim, tem uma carga tributária alta, né, uma carga tributária aí que coloca em segundo lugar dentro da América Latina e Caribe, né, perdendo só para Cuba, e um outro sistema, um sistema socialista, algo totalmente diferente do mercado brasileiro, né? Então, vejo, o Brasil tem sim a maior carga tributária da América do Sul, ou nesse caso, inclusive, da América Latina, né? Vamos comparar aí Brasil, por exemplo, com o México. O México tem praticamente metade da carga tributária brasileira, né? Então, vejam, Paraguai também, né? Então, vejam, nós temos o Brasil, sim, com uma carga tributária bastante elevada. Se for colocar o Brasil aqui com esses 32,3% do PIB, ele chega muito próximo a países como França, como Espanha, né, como Portugal, que são países de primeiro mundo, educação de primeiro mundo, né, saúde de primeiro mundo, enfim, né, nós temos aí uma carga tributária equivalente a país de primeiro mundo, mas os serviços prestados aí pelo poder público não são de primeiro mundo, né? Então nós temos esse problema aí estrutural que vocês conseguem ver nesse quadro comparando, né, os demais países, isso aqui, né, em termos de tributo, né, a carga tributária comparada entre Brasil e demais países da América Latina e Caribe. Tudo isso que a gente falou até agora, né, pode ser sintetizado aí nesse quadro, né? A atuação do setor público, como é que funciona essa dinâmica, né? Basicamente, o que acontece? A sociedade paga os impostos, paga as contribuições, paga as taxas, ou seja, paga os tributos para o Estado, né? E o Estado faz o quê? O Estado fornece, em troca dessa arrecadação, bens e serviços para a própria sociedade, né? Então, esse gráfico, esse organograma, sintetiza aí tudo o que acontece, né? Então, na primeira linha aqui, é a sociedade realizando, né, pagando os tributos para o Estado. O Estado faz o quê? Ele vai pagar aquilo que é necessário para ele se manter, ele vai realizar os investimentos, as transferências e pagar aí as dívidas do mercado financeiro, né, as dívidas financeiras que ele tem. Ok. Essas quatro itens aqui, ele realiza, né, ele faz em forma de bens e serviços para a sociedade. Então, a sociedade, aquela mesma que pagou os tributos, deve receber uma infraestrutura. O Estado regula a economia, o Estado aí ele prestigia ou ele cuida da concorrência, como a gente falou aí na última aula, ele promove a realocação de recursos, ele pega esses tributos e transforma aí em serviços, promove uma redistribuição de renda, ou seja, né, ele tem programas sociais aí, vamos dar o exemplo Bolsa Família, e faz aí, né, um sistema capitalista que busca uma estabilidade de mercado focado aí ao crescimento, né? Então essa é a atuação do setor público resumida aí em um grande quadro, né, que tenta resumir aí toda essa como o Estado, né, atua de uma forma bastante geral aí dentro da sociedade, em específico no Brasil. Bom, pessoal, feita essa primeira parte aí da nossa aula,
não acabou ainda, a gente dá sequência daqui a pouco, a gente faz essa pequena pausa para a gente fazer a nossa questão semanal. Né? Então, lembrando, a questão semanal tem que ser enviada para o meu e-mail. Esse e-mail aparece aí na tela para vocês. Essa questão tem que ser enviada de forma individual e tem que ser enviada aí até o próximo dia 29, que é a próxima quarta-feira, que é onde teria a aula de vocês se fosse presencial. Né? Então, individual até a próxima quarta-feira, dia 29 de abril, vocês têm que mandar a resposta à pergunta. E qual é essa pergunta? Né? Vejam, a gente acabou de falar, e a gente acabou de demonstrar aí, que o Estado brasileiro ele tem uma receita tributária, né? Uma receita tributária bastante importante, de várias fontes, de vários tributos, né? Várias espécies, impostos, contribuições e taxas. E de acordo com essa receita, o Estado faz seus investimentos. O Estado vai lá e realiza aí, aquilo que é necessário, infraestrutura, enfim, né, educação, saúde e tudo mais. Ok. Só que isso é para um cenário de estabilidade, um cenário normal. Né? Aí que vem a pergunta que vocês devem estar acompanhando aí pelos jornais, o quanto esse cenário ele é alterado em razões aí de problemas emergenciais. No caso, de novo, a gente está aí com a questão da pandemia. E em razão dessa pandemia, nós temos aí previsões já colocadas em vários documentos, em vários estudos, de que o Brasil vai ter um déficit, ou seja, ele vai gastar mais do que se arrecada. Quando o Brasil gasta mais do que se arrecada, da onde que vem essa fonte de recurso, já que esse recurso tributário não é suficiente? Então, essa é a pergunta que eu lanço para vocês. Né? Já que o Brasil vai gastar mais do que arrecada, da onde que vem esse dinheiro? Então, essa é a resposta que vocês têm que mandar para mim aí até na semana que vem. Voltando aqui aos slides, né, vamos dar sequência aí. Dentro dessa matemática que existe entre despesa e receita, nós temos o resultado. Né? Então, basicamente, aí, a apuração do resultado do setor público é a diferença aí entre a dedução dos gastos com as receitas. Né? Só que essa apuração acaba sendo realizada em duas fases. Né? Ela não é uma única apuração, não é uma simples matemática. Não, nós temos sempre o resultado primário, o resultado fiscal e depois o resultado operacional. Né? Então, quem mexe aí com contabilidade, isso aí é muito presente. Né? Nós primeiros temos uma conta, né, inicial, depois incluem-se outras despesas que vai ter o resultado final, efetivamente, aí, que é o resultado operacional. Então, começando aí pelo resultado primário, né, ou resultado fiscal aí do setor público, o que se realiza? Né? Contam-se os gastos com despesas correntes, as transferências e os investimentos. Né? Então, tira-se aí nessa conta inicial o pagamento aí dos juros, né, e amortização de dívidas que já existiam. Né? Então, existe uma análise daquilo que foi gasto com a estrutura em si, né, é o resultado primário. E aí depois passa-se para uma segunda fase. Incluem-se nessa matemática os descontos aí dos títulos de dívida pública, né, amortização e os juros. Né? Aí sim que surge o resultado operacional final, aquele que efetivamente vale, né? Aquele que efetivamente significa, né, em termos financeiros para o Brasil. Um representa basicamente o custo da estrutura, o outro representa aí o custo total. Né? E essa matemática ela pode resultar aí numa dívida, uma dívida que a gente dá o nome de dívida pública. Bom, aqui nós entramos na questão da dívida pública. Né? Então vejam, o Estado brasileiro ele deve bastante valor aí, uma série de motivos, né? Mas principalmente em relação aí a empréstimos, em relação a títulos que é limite para antecipar receitas. Né? Então é muito comum o Estado estar precisando aí de recursos, limite, por exemplo, letras do Tesouro Nacional. Né? Então é um título aí financeiro, é um crédito que as pessoas podem comprar. Né? Então vai chegar uma hora
Brasil vai ter que pagar esse título, né? Esses títulos todos têm um prazo de vencimento, é quando o Estado precisa pagar, né? Então nós temos aí uma série de elementos que compõem essa dívida pública, né? Então, primeiro aí com relação, e dentro desses quadrinhos que nós temos nesse slide, nós temos aí com relação à forma, né? A dívida pública, ela pode ter o lançamento, aqui nesse primeiro espaço, pode ser resultado aí de um contrato, né? O Brasil pode fazer um contrato com um banco internacional, com um organismo internacional, um contrato de empréstimo, um contrato de investimento, de financiamento, enfim, e em algum momento vai ter que ser pago isso daí. Então aí nesse primeiro momento nós temos aí uma dívida pública contratual, né, porque foi firmada aí em razão de um contrato do Estado com um organismo internacional, né? Então a primeira classificação é com relação à sua forma, ou seja, como foi realizado, e a primeira situação aqui contratual. A dívida pública mobiliária, ela diz respeito daquilo que a gente acabou de mencionar, a emissão de títulos, né? Então, letras do Tesouro Nacional, títulos do Tesouro Nacional, letras de crédito, enfim, vários títulos que existem do poder público, eles são emitidos no mercado, as pessoas compram isso, né? E esse título, em algum momento ele vai vencer e o Estado brasileiro vai ter que pagar isso. Então, é uma dívida pública que vai ter que ser paga. Então, com relação à forma, nós temos essa segunda classificação, a dívida pública aqui mobiliária. Seguindo aqui, no segundo quadro, né, nós temos a dívida pública que ela pode ser em moeda interna, ou seja, ela pode ser fixada em real, né, ou ela pode ser fixada também em moeda externa, né, via de regra aí o dólar ou o euro, conforme o organismo internacional, né. Então, a nossa dívida pública ela também pode ter, com relação à moeda que foi fixada, ela pode ter aí a estipulação em real ou em qualquer moeda estrangeira. Bom, outra classificação com relação à função dessa dívida, né. Então, vejam, esse valor, essa dívida que o país gera, né, cria para si mesmo um dia pagar, ela pode ter duas funções, né? Uma é para a questão reprodutiva, ou seja, para a questão de investimentos no país, né? Então, essa dívida, esse valor, esse empréstimo que o país realizou, pode ser destinado, por exemplo, para a construção de um porto, de um aeroporto, de um hospital, de uma reforma de uma rodovia, da construção de uma hidrelétrica, enfim. Então, aqui, nessa função reprodutiva, diz respeito a investimento aí em infraestrutura. Tem uma segunda classificação, que é o tal do peso morto, né? O peso morto aí são repactuações de dívidas anteriores, né? Então, aqui a gente tem, de novo, a questão de financeira, né? A questão aí do mercado financeiro. Peso morto, por que peso morto? Porque isso aqui não reflete nenhum benefício para a sociedade diretamente, né? Basicamente uma reparação de juros, um parcelamento, ou, né, para remunerar aí alguma despesa extraordinária. Então, essa função peso morto é porque não tem, né, essa contraprestação imediata. O pagamento, né, o prazo de pagamento, ele pode ser a longo prazo ou curto prazo, né? Então, existem dívidas aí, títulos que serão pagos, né? Vamos pegar aí a questão do Tesouro Nacional, por exemplo, né? O Tesouro, que investe em Tesouro, existem títulos sendo emitidos com vencimento para 2045, 2055, né? Então são títulos a longo prazo, é uma dívida pública que vai ser paga a longo prazo. E também tem aqueles a curto prazo, né? Aqueles que são saldados aí em 1, 2 anos, são considerados títulos de curto prazo, né? Então a nossa dívida pública ela tem todas essas características aqui, né? Então são situações que compõem, né, toda a situação que o Brasil vai precisar pagar em algum momento. E seguindo aqui nesse mesmo slide, a gente tem uma outra figura aqui embaixo que faz, de uma forma bastante resumida e genérica, um fluxo de como que essa dívida pública acaba atuando na nossa economia. Veja, a dívida pública em si, né, apesar do conceito e do nome dívida, né, ela
ter um efeito bastante negativo em qualquer setor, né? Ninguém gosta de ouvir a palavra dívida, associa diretamente a débito, mas nem sempre ela é algo ruim, né? A dívida pública, vamos imaginar aí uma situação necessária, um investimento, financiamento de um porto, né, ou de um aeroporto, é um investimento, né? É sim uma dívida pública, é algo que vai ter que ser pago algum dia, mas a receita que vai resultar disso algum dia, ela pode ser muito maior do que o investimento realizado. Então, a dívida pública sozinha, em um conceito isolado, ela não é ruim, né? O problema é que essa dívida pública ela costuma aumentar, ela costuma ir a crescer. E aí a gente entra nesse fluxo ruim aqui para a economia. Por quê? Toda vez e com essa prática frequente de gastar mais do que se arrecada, acontece um aumento da dívida pública. Né? Então, necessariamente, o governo vai se endividando cada vez mais. E quanto mais o governo se endivida, mais ele vai precisar saldar essa dívida. Aí a gente acabou de ver há 3 slides atrás, basicamente a fonte de receita é tributária. Né? Então, quanto mais o governo se endivida, mais ele acaba tendo que tributar. Né? Então, com uma carga tributária muito elevada, o que ele acaba fazendo? Ele aumenta o custo de produção, ou seja, um produto ele é mais caro para ser fabricado no Brasil porque a carga tributária é alta e precisa pagar essa dívida pública. Né? Então, naturalmente, o que vai acontecer? O preço do produto no Brasil é alto e reduz o consumo, naturalmente. A carga tributária muito alta desestimula a produção econômica. O empresário aí ele não tem como competir, por exemplo, com produto estrangeiro. Reduz a oferta de bens e serviços, né? E piora a distribuição de renda, porque no final das contas o Brasil vai trabalhar para pagar essa dívida e essa dívida muitas vezes ela é financiada por bancos, né, e organismos aí que são, né, poderosos, têm um recurso financeiro, e aí o Brasil trabalha para pagar esses juros e não para investir na sociedade, ou seja, piora a distribuição de renda. Né? Então vejam como a dívida pública aí, ela tem esse efeito ruim quando ela é constante e não controlada. Né? Ela tem todo esse efeito negativo sobre o país. Chegamos, enfim, aí ao nosso último slide, né? Aí uma síntese, um resumo daquilo que a política fiscal aí acaba realizando, né? Esse controle aí de dívida pública, esse controle da própria inflação. Né? Existem 3 formas de atuação, basicamente, que estão representadas aí nesses quadros. Né? O primeiro, a forma de atuação aí contracionista. Contracionista é aquela que tem por objetivo basicamente controlar a inflação. Né? Então, você controla a inflação dentro de uma política fiscal como? Evitando aí que, né, a população consuma ou que a demanda se eleve aí de uma forma muito maior do que a oferta. Né? Então, quando a demanda é muito maior que a oferta, o que acontece? Os preços tendem a subir. Então, o que o governo acaba fazendo, essa política contracionista? Ele eleva juros, né? Ele eleva juros para reduzir aí a circulação de capital no mercado, e aí com menos capital no mercado, menos pessoas compram. Né? Então, menos capital circulando, menos consumo, ou seja, a inflação não sobe. Né? Então, menos consumo, menos demanda, e aí o preço acaba se estabilizando. Né? Então, a política contracionista controla a inflação, mas tem esse problema, né, de não estimular o consumo e o investimento. Do outro lado, nós temos o oposto, né, a política expansionista. Essa sim reduz juros, ela quer que o dinheiro circule, ela coloca dinheiro no mercado para aumentar aí a circulação e o consumo. Só que aí gera inflação, porque muitas vezes a oferta ela não segue a mesma tendência da demanda, ou seja, o preço acaba subindo. Subida geral de preços significa aí a inflação. Então nós temos 2 opostos e aí uma política mais neutra, né, que não aumenta nem diminui os gastos públicos e aí, de certa forma não influencia aí
no consumo e no crescimento. Então, o grande desafio aí do gestor público, dentro dessa política fiscal, lembrando que ela é um dos instrumentos macroeconômicos aí de atuação, temos a política monetária e cambial. Então, dentro da política fiscal, né, um dos grandes desafios é equilibrar essas ideias, essas formas de atuação para que o país venha aí a conseguir se desenvolver. Bom, pessoal, com esse slide a gente finaliza a nossa aula de hoje, né? Então agradeço aí novamente a paciência, a perseverança de cada um de nós, né, que estamos aí nesse contexto aí de crise. Esperamos que em breve retornemos aí às aulas presenciais. E aí só um detalhe final, circulando aí a instituição, ela colocou aí a última semana de abril como uma semana avaliativa, né, a semana aí que alguns professores, inclusive, vão fazer atividades online. A nossa atividade avaliativa é esse trabalho que já está rodando aí, que eu já passei para vocês há 2 semanas. Tá? Então não se preocupem, não teremos mais uma atividade, não. Aquelas questões que vocês irão responder, estão respondendo, tem gente que já mandou, é a atividade que vai valer a nota aí do primeiro bimestre. Então um abraço e até a próxima semana.